Bota a cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anjos! Está começando mais um programa Rolê Sério amanhã, feira, dia 29 de outubro de 2025, 11 horas e 34 minutos. Vocês sabem que este programa sempre é um programa de palhaçadinha, mas também é um programa de ficar pistola. Hoje é o segundo dia, hoje é o segundo caso. Nós vamos hoje falar sobre, obviamente o programa inteiro vai ser dedicado a falar sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem e continua acontecendo nesta quarta-feira. Vamos falar sobre o massacre no Rio de Janeiro, a chacina promovida pela polícia de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, as repercussões nas redes sociais. Teremos participações especialíssimas. Daqui a pouquinho o Lucas Rocha estará aqui direto do Rio de Janeiro para falar para a gente sobre como está o clima na cidade. Teremos Marina do MST, deputada estadual do PT do Rio de Janeiro, falando sobre as repercussões políticas deste caso. E se tudo der certo, o Raul Santiago, ativista também das comunidades do Rio de Janeiro, estará aqui falando com a gente sobre o clima nas comunidades, né? Em especial nas comunidades atingidas por essa tragédia, esse massacre no Rio de Janeiro. Agradecendo a audiência de todos vocês que já estão aqui acompanhando a gente, muita gente do Rio de Janeiro, muita gente prestando solidariedade aos cariocas e aos fluminenses, né? Porque outras cidades da região metropolitana também foram atingidas por essa operação da polícia do Rio de Janeiro. Então, falaremos hoje sobre estes assuntos, muitos convidados importantes. Vitão, hoje, dia da gente refletir sobre essa operação policial. Estou certo que todas as comunidades periféricas do Brasil inteiro sabem o que é a repressão policial, mas hoje, Vitão, a pior operação policial da história do Brasil em número de pessoas mortas no Rio de Janeiro, Vitão. É complicado. Cláudio Castro, assim, não tem palavras para falar o que tá acontecendo, sabe? Mas, vamos lá. A gente tem até, mas a gente não quer ser processado. Eu não posso falar, o meu contrato não me permite falar o que eu gostaria. Mas, enfim, vamos lá, começar leve aqui. Antes da gente começar, vou indicar hoje o reality show Corrida das Blogueiras, da Dia TV, que é um reality show que convida blogueiras e cada episódio é um tema desse universo. Então, maquiagem, roupa, edição de vídeos, enfim. É bem divertido, tá lançando a 7ª temporada agora na Dia TV. E é isso, tá disponível no YouTube pra todo mundo, vamos lá. Adoro os meninos da Diva Depressão, inclusive já dei entrevista pra eles algumas vezes. Um beijo pros meninos, excelente indicação, Vitão. Quem está com a gente hoje também é Guga Noblar. Guga Noblar, dia de reflexão, né? Principalmente de indignação e reflexão com o que rolou no Rio de Janeiro ontem e continua acontecendo hoje, né, Guga? Claro, para mim, quem comemora a execução em massa de pessoas é um psicopata. Quem não tem empatia pelos outros, quem fica feliz com um monte de corpo no meio da rua, com corpo inclusive decapitado. Teve uma pessoa que foi decapitada, né? Não foi só troca de tiro. Enfim, quem fica feliz com o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, eu encaro como um psicopata. Só um psicopata consegue aceitar e ver com bons olhos aquele massacre que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Uma tragédia, infelizmente, mais uma mancha na reputação daquela cidade. Vamos falar muito sobre isso hoje. Temos a participação, Guga Noblar, sempre importante, hoje ainda mais, do nosso querido Lucas Rocha. Luquinhas, bom dia para você aí no Rio de Janeiro. Primeiro, toda a solidariedade da equipe do Rolê e da equipe do ICL que fica aqui em outros lugares do Brasil, eu em São Paulo, o Guga em Brasília. Queria que você falasse um pouquinho pra gente o clima na cidade nesse momento, antes da gente começar a entrar no tema efetivamente do massacre que aconteceu ontem na cidade, Lucas. Bom dia, pessoal. Eu tô muito indignado hoje. Há um sentimento de revolta muito grande, assim, que é difícil até de conter, porque
Foi uma operação que foi feita para poder criar um palco político para o Cláudio Castro. O Cláudio Castro colocou a população do Rio de refém dos seus planos políticos eleitorais. Esse caos que foi instalado na cidade, esse clima de medo, esse clima de terror. As pessoas, os vídeos de ontem, William, são aterrorizantes. As pessoas saindo correndo nas ruas, né? Além dos vídeos nas favelas serem horrorosos, serem vídeos muito graves, né? E das mortes, né? Essa quantidade enorme de mortes, há um clima de medo na cidade hoje, né? A TV Globo estava acompanhando tudo que estava acontecendo hoje na cidade, mostrando como a cidade está esvaziada, porque as pessoas estão com medo. E esse medo foi colocado na população por Cláudio Castro, que já sabia que o crime organizado ia responder a uma operação desastrosa como essa. Hoje o Cláudio Castro disse que foi exitosa a operação, foi um sucesso. Não é possível, ele só pode estar maluco. Mas ele não está maluco. É um projeto político do Cláudio Castro querendo colocar a vida da população do Rio de Janeiro abaixo dos seus interesses políticos, né? Os interesses de Cláudio Castro estão acima da nossa vida. E isso é muito revoltante, isso é muito indignante. Não é uma novidade, mas eu acho que ontem passou cruzou uma linha. E eu acho que é uma linha muito perigosa, que a gente não sabe se pode vir uma onda de violência, inclusive, por conta de um governador que preferiu fazer uma operação midiática, uma operação que vai dar imagem, mas que não resolve em nada a situação grave da segurança pública do Rio de Janeiro. Lucas, a gente vai te ouvir bastante hoje. Daqui a pouco a gente vai ter a deputada estadual Marina do MST do PT falando também sobre as implicações políticas. Mas só para atualizar, quem não acompanhou os nossos jornais hoje cedo e está começando a acompanhar o noticiário pelo Rolê Sério, hoje é um rolê diferente, né? A gente tem que falar de um tema muito sério, na verdade, e que é um tema que deixa todos nós muito indignados. O Rio de Janeiro vive a operação mais letal da história, não do Rio de Janeiro, viu, gente? Da história do país. Até agora, a operação policial com o maior número de mortos na história do Brasil tinha sido no Carandiru, em São Paulo, no complexo prisional do Carandiru, onde a Polícia Militar de São Paulo matou, do Fleury, né, a polícia do Fleury matou 111 pessoas que estavam na penitenciária. Dessa vez, a gente já está com o número oficial de 114, né, Lucas? Mas a expectativa é que talvez o número ultrapasse 150 pessoas, dependendo dos corpos que estão sendo contados pela cidade inteira ainda. Sob o comando do Cláudio Castro... Oi, diz, Duquinhas. O governador fala que foi um sucesso e eu queria que ele trouxesse algum número. A gente pode no frio. Eu acho uma tragédia da perspectiva humanitária. Isso é uma tragédia completa, não vai deixar de ser. Mas por que o governador diz que é sucesso se não tem um número que nos diga que há algum sucesso nisso? É uma operação desastrosa que deixou a cidade em um completo caos, deixou 128 mortos, provavelmente deixou inocentes aí dessa guerra feridos, né? Não há execução sumária no Rio de Janeiro prevista na lei, então já é um absurdo esse tanto de mortes, mas além de tudo, o governador não nos dá um número de que prendemos o grande chefe do tráfico, fizemos isso. Tiramos 100 fuzis. Ótimo. Quantos fuzis agora o Comando Vermelho tem? Mais de 1.000, provavelmente. Muitos Tiraram outros 90 fuzis. Não chegou nem assim. É patético você fazer uma operação desse tamanho e só recolher esses 92 fuzis. Isso não é nada. Isso é insignificante perto da tragédia que foi provocada em toda a cidade ontem por conta dessa mega operação. Agora, 110 mil pessoas que vivem nas áreas onde aconteceu essa mega operação. Desses 110 mil, não tem nenhum político importante, não tem nenhum playboy, porque se fosse em área de rico, claro que não ia acontecer. Você acha que o cara ia dar aval se fosse as mansões do Rio ou os grandes prédios do Rio que fossem alvejados pelos tiros, se fosse a escola dos políticos que fosse fechada, dos filhos dos políticos? Não ia ser assim. É porque quem está em risco de fato são 110 mil pessoas que vivem marginalizadas, que o Estado já marginaliza, já coloca a margem do Estado, e não está nem aí se provocar vítima entre inocentes, porque eles nem tratam essas pessoas como inocentes, nem tratam como pessoas, nem tratam como seres humanos. Essa é a verdade. Eles não estão nem aí para quem está nessa área, porque não são eles. Ele jamais ia permitir se fosse o bairro do Playboy que fosse alvejado. Guga, Lucas, deixa eu trazer essas imagens.
E aí eu queria que o Lucas comentasse um pouco sobre como é que estava o Rio de Janeiro ontem. O município do Rio de Janeiro entrou em estágio 2 ontem, depois de interdições em ruas e vias importantes de várias regiões da cidade. O nível de alerta é feito em uma escala de 1 a 5, que indica o risco de ocorrências. Hoje retornou para o estágio 1. Vamos mostrar a diferença dos 5 estágios? Tem aí, ó. Eu não consigo ler, Letícia. Lê para mim, por favor. Estágio 1, não há ocorrências de impacto. Estágio 2, há risco de impacto ou agravamento, como chuvas fortes ou grandes eventos na cidade, mantenha-se informado. Estágio 3, já existem impactos na cidade, evite os locais afetados, busque um lugar seguro e mantenha-se informado. Estágio 4, são muitas as ocorrências de alto impacto, evite se deslocar, permaneça em local seguro. Estágio 5, as equipes operacionais da Prefeitura do Rio perderam a capacidade de resposta, não se desloque de maneira alguma. Aí a gente vê que ontem chegou no estágio 2, e aí, Guga, Lucas, e você que está assistindo, eu já olhei alguns comentários de vocês, a gente separou alguns vídeos de como é que estava a cidade ontem. Muita gente foi liberada do trabalho mais cedo, muita gente não conseguiu voltar para casa, inclusive a gente tem imagens da Central do Brasil, cadê? Aí as pessoas tentando voltar para casa de... Aí é trem ou é metrô, Lucas? É trem, né? Central do Brasil. Tem os dois. Tem os Acho dois. que é o trem. Só que esse é do trem. Do trem aí. Esse não é o momento do arrastão, que teve um arrastão, teve um roubo. Ó, aí Dentro também as da pessoas da tentando estação voltar. central, teve um momento que teve um arrastão no meio desse caos. Teve muita gente que não conseguiu votar, que não conseguiu voltar para casa. Tem imagens daí da UERJ, essas são as pessoas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem imagem de pessoas indo de barco embora, cadê? Aí, ó, pessoas indo embora de barco em vários locais longe dos complexos. O cara fez isso no Rio de Janeiro. As vias estavam fechadas, Guga. Aí, ó, tem ônibus atravessado. Aí essa imagem é na Mangueira, né, o Letícia? Olha, fala. Só um detalhe. A gente estava falando agora em 92 fuzis. Lembrem-se que foram recuperados 117 fuzis no condomínio do Jair Bolsonaro, só com trabalho de inteligência, sem que ninguém levasse um tiro. Eles foram lá e recuperaram 117 fuzis com um miliciano que inclusive era ligado ao Bolsonaro, né? Então, basta um trabalho de inteligência para ter um resultado muito melhor do que aquele de ontem, que executou mais de 120 pessoas, perto disso. E o governador Cláudio Castro, agora há pouco, na coletiva que fez, só reconhece 58 mortos. E só diz que são 4 vítimas de fato, que são os policiais. Os outros 54, estaria tudo bem para ele. Mas não são 54, governador. São mais de 100 que você fez ontem. Vai ficar para sempre como uma das maiores manchas na reputação da cidade do Rio de Janeiro. E você vai usar isso para se eleger, porque tem muito psicopata no Brasil que está aplaudindo e você quer virar senador e está topando um vale-tudo para conseguir sua vaguinha no Senado. Lucas, só vou terminar essas duas imagens para mostrar que no Rio de Janeiro todo, não só na cidade, o impacto foi sentido. Em São Gonçalo, que fica depois de Niterói, bem longe da Zona Norte, onde ficam os complexos que foram alvo da operação, as vias estavam fechadas, então tem a imagem das vias fechadas em São Gonçalo. O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, do PL, achou de bom tom fazer isso aqui para liberar as vias do município. Cadê? Já vocês vão ver, ó, tem um ônibus parado ali na frente e vocês vão ver um carro branco chegando do lado direito da tela. É o prefeito, aí, ó. O prefeito anda assim ou Lucas Rocha em São Gonçalo? O prefeito desse jeito? Enfim. Eu queria que você falasse um pouco, Lucas, sobre o clima na cidade, né? A cidade inteira foi afetada por conta dessa operação policial ontem aí no Rio. Ô William, eu não sei se eu posso estar falando uma besteira, a Letícia pode me corrigir talvez, mas eu não lembro de nenhuma vez ser acionado estágio de atenção na cidade para situações como essa. Geralmente esse estágio de atenção é para chuva, é para situações extremas de calamidade
de efeitos da natureza, né? De chuva, de calor, onda de calor, tudo isso. Eu não lembro, de verdade, eu posso estar falando uma besteira, de ter estágio de atenção número 2 para situação de desordem urbana, de violência pública. É uma coisa muito grave, porque e foi desatada, eu acho que isso é muito importante da gente sempre destacar. Esse temor, essas imagens foram provocadas pelo governador Cláudio Castro. Não é só pelo CV. É claro, o CV é o grande responsável por essa onda de violência, mas quem fez essa onda de violência disparar foi o governador Cláudio Castro, com uma operação que não serve para nada. Essa operação não vai servir para nada. Essa operação não vai acabar com o Comando Vermelho. Os grupos criminosos controlam 20% da região metropolitana do Rio de Janeiro. Desses 20%, metade é controlado pelo Comando Vermelho, 51%. Então a gente está falando de 10% do território da região metropolitana do Rio de Janeiro controlado pelo Comando Vermelho. Isso segundo algumas estimativas que temos aí. Esses números podem ser um pouco divergentes, mas são estimativas. Essa operação tocou duas favelas, uma do lado da outra, que não representa 10% do território do Rio de Janeiro. O buraco é muito, muito, muito mais embaixo. É uma operação que só fez realmente desatar uma onda de violência na cidade, no estado, né? Ontem foi uma loucura para as pessoas voltarem para casa. Tem parentes que ficaram desesperados de como voltar para casa no meio desse caos, porque as ruas estavam sendo fechadas. Estavam sendo fechadas por bandidos que mandavam parar um ônibus no meio da rua, armados. E aí você não sabe o que pode acontecer, né, Guga? A gente não sabe o que pode acontecer. Se pode haver arrastões enormes, se pode haver sequestro. Claro. A gente não sabe o que pode acontecer. Ele sabe que vai acontecer merda. Ele sabe que vai dar merda. Ele sabe. Isso ele sabe, né, Lucas? Ele sabe que quando bota a polícia para massacrar, vai ter uma resposta do crime organizado, que é óbvio que vai ter alguma consequência, a gente não sabe exatamente qual, mas ele sabe que vai dar merda, a gente sabe que vai ter uma resposta, e ele provoca essa resposta exatamente para criar esse ambiente político que ele está criando. Inclusive agora, neste momento, gente, ele está reunido com a turminha da direita, com os governadores, ele chamou todo mundo. Ratinho, vem, Ratinho não foi porque está em agenda externa, chamou Tarcísio, chamou Ronaldo Caiado, que está participando de reunião remota com ele, chamou o Jorginho Melo de Santa Catarina. Então, daí você vê que é só o interesse político que está por trás dessa operação. Não vai ter nenhum efeito, como o Lucas falou, para melhorar o nível de violência da cidade, para, enfim, acabar com o crime organizado. Não vai ter nenhum efeito. A gente já viu várias vezes esse tipo de operação, sem estratégia nenhuma, só indo lá para matar geral. Não tem. Aliás, o efeito é que troca, às vezes, o tráfico pela milícia. No máximo é isso. Mas que vai continuar tendo. As pessoas que vivem naquelas comunidades vão continuar na mão do crime organizado, vivendo sob o manto do crime organizado. Do mesmo jeito, não muda a realidade, só que traz esse ambiente político que ele quer criar favorável a ele, tanto que ele está agora reunido neste momento com os governadores da extrema-direita. Ô Lucas, e o que eles podem fazer, né? O que esses governadores podem fazer? Vão fazer nada, vão fazer um grande espetáculo só. Não tem nenhuma ação que pode ser feita por esses governadores em conjunto. Eles não são a Polícia Federal, eles não são agentes da inteligência. Por mais que se coloque agente de inteligência, vou colocar a inteligência de Goiás e de São Paulo junto à inteligência do Rio de Janeiro. Temos a Polícia Federal que faz esse trabalho acima de todos eles, e que esses governadores foram contra que a Polícia Federal aprofundasse esse trabalho de inteligência, porque foram contra a PEC da segurança. Então a PEC da segurança previa a integração de ações e eles foram contra, porque eles queriam, claro, o palco para eles. Então esses governadores estão querendo palco, eles estão querendo aparecer e não resolver a situação da crise urbana do Rio e do Brasil. Desculpa, eu te atropelei. Não, que isso, Lucas. É super compreensível e tem muita gente concordando aqui com a sua revolta. Ana Luza Batista Vaz, revoltante, terrível. O HSM, governador do Rio, genocida. O Caê Maia, fora Cláudio Castro. Gaia Psaik, que coisa angustiante, horrível. A Marilena, o governador, rifou o povo. Gata Revoltada mandou muito amor pra você, Lucas, e a gente também, a Marlu Cigatti, abraço solidário aos cariocas, todo mundo muito solidário com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E eu hoje de manhã, Lucas, eu falei no N1, vou repetir aqui. Eu entendo a lógica, e eu até conversei com o professor Castro Rochas, que é carioca como você, das pessoas que aderem, gente comum, que adere a esse discurso do bandido bom é bandido morto, porque, via de regra, Lucas, as pessoas também estão cansadas da violência urbana, as pessoas comuns estão cansadas, né? As pessoas comuns são assaltadas, parentes sofrem latrocínio, via de regra as pessoas estão muito cansadas.
As pessoas dessas comunidades, eu não tenho nenhum local de fala, mas ouvi algumas delas, vi muitos relatos, também estão cansadas da opressão que o crime organizado promove nessas comunidades, promove nessas regiões, e não só do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, né? Os grupos armados, as milícias, o tráfico de drogas, comanda o modo de viver em alguma dessas comunidades. Mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer essa reflexão para vocês que estão assistindo o programa. Em primeiro lugar, vamos propor um debate com as pessoas, sendo compreensivos com esse lugar, de que as pessoas estão cansadas e, por isso, acabam aderindo a esse discurso. Mas pergunta para essas pessoas, daqui a um mês, se a vida delas está mais segura, se a vida delas melhorou em alguma coisa. Se você sai de casa agora com um celular na mão sem medo de ser assaltado. Se você sai no Rio de Janeiro sem medo de uma troca de tiros entre a polícia e os traficantes. Se você que mora em qualquer outro lugar e alguma coisa do tipo aconteça, se você se sente mais seguro ou se está a mesma coisa. Porque, Lucas, se você fizesse isso e falasse, pronto, acabou a criminalidade, a gente matou os líderes do tráfico de drogas, acabou, não tem mais a criminalidade, acabou. As comunidades estão livres. Ainda assim, a gente tem que questionar, porque o Brasil não tem pena de morte, né? O Brasil é um país que tem um ordenamento jurídico, as pessoas têm que ser presas, têm que ser julgadas, condenadas em caso de comprovação de culpa. Mas é isso que mais me fode, assim, sabe, Lucas? Porque a gente teve aí 120 pessoas mortas, 150, a gente não sabe o número exato ainda, a gente tá vendo o vídeo aqui, a gente mostrou hoje de manhã, a gente vai mostrar de novo. Pede desculpa se você estiver almoçando, estiver com sua família. São imagens fortes, não deixem crianças ver as imagens, mas são imagens de corpos empilhados nas ruas do Rio de Janeiro. Resolveu o quê, Lucas? Acabou o crime organizado no Rio de Janeiro? Essas 50 que morreram, amanhã vai ter 150 no lugar delas de novo? Essa é a pergunta fundamental. As pessoas estão cansadas, a política entrega pouca solução para a vida das pessoas e passou o governo PSDB, do PT, de vários alinhamentos políticos diferentes. É compreensível o cansaço das pessoas, em especial as pessoas que moram nessas regiões, mas a gente não pode ignorar que não resolveu nada, Lucas. Entendeu? Tipo, amanhã a situação vai estar do mesmo jeito no Rio de Janeiro. Daqui a um mês vai estar do mesmo jeito. Se você matar 200 pessoas, vai estar do mesmo jeito. Se matar 1.000 pessoas, vai estar do mesmo jeito. Se matar 10.000, vai estar do mesmo jeito. Esse, para mim, é o ponto mais importante dessa história. Tem gente que adere a esse discurso, mas é preciso levar as pessoas à reflexão de que isso não leva a absolutamente nada. Não constrói nada de positivo para a vida de ninguém essa história, Lucas. Eu acho que muitas vezes, inclusive, William, a população fica anestesiada diante da violência, né? Eu acho que no Rio de Janeiro a gente acabou aprendendo a conviver com a violência. Eu ouço tiro aqui, aqui do lado pelo menos uma vez por mês, se não uma vez por semana, né? E a gente se acostumou, infelizmente, com isso. É uma realidade dura, uma realidade triste. Não é como se o Rio de Janeiro estivesse em paz. Não está, não está. Há uma crise de segurança que é muito mais profunda. Agora, uma crise de segurança profunda em que o principal comando, né, o principal grupo criminoso, comanda 20%, comanda 10% do território, né, com 20% do território sendo controlado por diversos grupos, não vai ser resolvida com uma operação como essa, que repete os mesmos planos de operação dos anos 80 e 90. Antes de eu nascer, era o mesmo tipo de operação. E hoje, o mesmo problema. Não resolveu, pelo contrário, aprofunda. Porque vem uma reação violenta, aí vem outra forma de atuação, aí um grupo tenta conquistar o espaço do outro, porque é assim que funciona. Um exemplo muito importante, que eu acho que está sendo muito comentado, que eu acho que a gente deve destacar isso sempre, é a operação que foi feita contra o PCC, o Carbono Oculto, que tentou asfixiar financeiramente o PCC. E eu acho que é por esse caminho que é importante de caminhar. É claro que não dá para deixar a vida das pessoas à mercê dos grupos criminosos. Não é isso. Mas uma operação como essa não resolve a situação. Deixa mortos, deixa feridos, deixa uma cidade conflagrada, um clima de guerra no Rio de Janeiro. As pessoas têm as suas vidas afetadas, não conseguem trabalhar, ficam com medo. Tudo isso afeta de inúmeras maneiras. Né? Tem as imagens, umas imagens horrorosas também do pessoal em uma lanchonete lá na Penha, que é uma coisa assim dolorosa de assistir. Porque é um clima de medo. Não é como se estivéssemos em paz antes. Acho que isso é muito importante, assim. Mas o clima de medo que se instalou não é normal. Não infelizmente,
a gente entende que há formas de você tentar conviver com essa violência e não morrer, e sobreviver, né? E chegar ao fim do dia para sobreviver. Ontem era difícil de entender onde estava esse lugar, porque o governo, que deveria proteger a população, decidiu não proteger a população. Eu acho que isso é mais importante. O governo ontem não tentou proteger a população. O governo do Cláudio Castro ontem tentou se cacifar para o Senado Federal. E é isso, porque não é esse tipo de operação que vai resolver a vida das pessoas. E é muito complexo, não dá pra gente dizer não tem que fazer nada, não sei o que. Não é não fazer nada, não é entregar flores pra bandido, né, como eles dizem. A gente não tá defendendo isso, né, William? A gente não tá defendendo isso, Guga, entregar flores pra bandido, essa palhaçada que se fala. Não, mas é fazer uma operação que realmente vai enfrentar os bandidos. E os bandidos que estão na Faria Lima, os bandidos que estão nos centros financeiros do país, os bandidos que estão no Congresso Nacional, os bandidos que estão na Alerj, que inclusive aprovou uma gratificação para policiais que matassem bandidos, né, logo antes dessa operação que foi vetada pelo Cláudio Castro, essa gratificação. Senão, imagina, a gratificação dos policiais estaria estourando, né, depois de terem matado tanta gente. Então é um Estado que incentiva a morte e que não está nem um pouco preocupado com a vida da população. Guga, deixa eu me despedir do... Fala. Que é o seguinte, não é do Lucas, não. Só me discordo quando o De Luca falou que no Brasil não existe pena de morte. No Brasil existe pena de morte do pior tipo, porque não tem julgamento. É o policial que vai lá e assassina. E pronto, tá aí. Nos Estados Unidos, eles, no ano passado, executaram 30 pessoas por pena capital, por pena de morte. A polícia aqui no Brasil matou no ano passado 6.246 pessoas. Só no ano passado. Foram mais de 6 mil pessoas que morreram na mão de policial. Como que não existe pena de morte? Aqui existe pena de morte, ela é praticada pela polícia, não tem um julgamento e não muda nada a realidade do Brasil. Você acha mesmo que se tivesse na lei uma pena de morte instituída pelo Estado, mudaria a realidade? Tem que ser um imbecil para acreditar nisso. Existe pena de morte. A polícia mata mais de 6 mil pessoas por ano no Brasil. Desde que foi instalada a pena de morte nos Estados Unidos, na década de 70, até hoje morreram 1.200 pessoas. Não chega nem a um ano de pena de morte que é aplicada pela polícia do Brasil na rua. E muito inocente morreu. Tem gente comemorando, dizendo, teve alguém que escreveu no chat, 132 meliantes a menos. Não, meu amigo, com certeza tem gente inocente ali e os meliantes não devem ser tratados dessa maneira. Você deveria ter empatia pelo próximo, entender que tem família ali, entender como é que foi a vida dele, provavelmente sempre marginalizado, sem nenhuma oportunidade, como você que está escrevendo essa bobagem teve a sua vida inteira. Mas é sempre um playboy cheio de oportunidade na vida, que nunca teve que passar por nada perto do que viveu essas pessoas que estão à margem do Estado, que vai lá e faz um comentário imbecil como esse. Guga, deixa eu me despedir do Lucas Rocha. A gente tem a deputada Marina do MST para entrar daqui a pouquinho. Lucas, muito obrigado. A gente continua acompanhando. Você, se quiser trazer informações ainda durante o programa, pode mandar mensagem para a gente. E seja que você e os cariocas tenham resiliência para enfrentar esse momento duro da história da cidade. E a gente espera que cenas como essa não se repitam mais. Que a cidade consiga se construir uma política de segurança pública. É difícil, né, com o Cláudio Castro, mas que não envolva massacres como esse de ontem no Rio de Janeiro. Lucas. Obrigado, pessoal. Vamos seguir acompanhando, né? Porque é tudo muito grave e é importante o ICL também ser essa voz denunciando o quão grave é esse processo, né? Não dá pra gente bater palma pro Cláudio Castro, é muito importante colocar luz sobre toda a complexidade desse caso. Eu acho que a gente tem feito isso desde ontem com bastante afinco. Obrigado, Luquinhas. Valeu, Lucas. Precisando é só avisar, Google, nosso chat todo aqui, obviamente concordando com a gente, né? E é isso, Guga, eu acho que a gente, e já a deputada Marina do MST vai estar aqui com a gente para falar sobre as implicações políticas no Rio de Janeiro, sobre essa carnificina, né, no Rio de Janeiro, mas o que mais me pega é isso, Guga, é como isso não vai resolver nada, né? A gente não tem uma efetividade. Se você falasse, não, matou 200 bandidos, acabou o problema da violência no Rio de Janeiro, você fala, será que valeu a pena? Mas, gente, primeiro que não vai resolver se você matar 10 mil. Se você matar 20 mil, não vai resolver, porque o problema é outro. Também acho que a gente tem um problema, e aí já a gente vai discutir isso com a deputada, e quando ela tiver
Aí você me avisa, tá? Ela tá aqui já. Tá, então bora. Vamos chamar a deputada Marina do MST, do PT do Rio de Janeiro. Deputada, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite num dia muito difícil para os cariocas, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho, como carioca primeiro, como moradora do Rio de Janeiro, o clima na cidade, antes da gente entrar efetivamente nos temas políticos. Deputada, obrigada e nossa solidariedade aqui do ICL. Bom dia, obrigada a todos pelo convite aí para a gente estar aqui, apesar da tristeza, da indignação que todos nós estamos vivendo hoje. Acredito que não só aqui no Rio de Janeiro, acho que um sentimento de tristeza e indignação no Brasil todo por esse massacre que a gente viveu aqui ontem, que ainda estão sendo recolhidos os corpos, né, de pessoas das comunidades, especialmente lá do Complexo da Penha e do Alemão. Então, realmente é um dia de luto, de tristeza, mas também de indignação por tudo isso que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. Essa história, deputada, tem um personagem central, que é o governador Cláudio Castro. A gente tem aqui o governador do Rio de Janeiro celebrando os números, mesmo diante dessa barbárie. O Cláudio Castro tentou justificar a ação dizendo que o Rio de Janeiro está sozinho. Disse que pediu ajuda para o governo e não foi atendido. Vamos ver o que o Cláudio Castro falou no começo dessa operação ontem no Rio de Janeiro. Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. É curioso, deputada, que em março o Cláudio Castro disse o seguinte... É muito vergonhoso isso, viu? Olha, a gente tem o que o Cláudio Castro falou em março. Eu não preciso que ninguém entre com polícia nova no Rio. A minha polícia está estruturada. Eu preciso que os outros entes façam sua parte para que o meu trabalho dê resultados. Queria que a senhora avaliasse essas declarações do Cláudio Castro, em especial porque a primeira declaração dele deu munição para a extrema-direita do Brasil inteiro, dizer que o governo Lula abandonou o Cláudio Castro na luta contra o crime organizado. Já politizou aí. E isso foi grave demais, né, deputada? Não, é muito grave tudo que nós estamos vivendo aqui no estado do Rio de Janeiro com essa política neofascista, essa política terrorista irresponsável do governador Cláudio Castro com a população do Rio de Janeiro, especialmente com o tema da segurança pública, que é assim, nós vivemos um período de total insegurança pública. Primeiro porque não há um projeto de segurança pública no nosso estado que seja sério, que seja responsável, que seja, como você falou, articulado com as políticas federais. Porque o que ficou demonstrado, né, nessa operação espetaculosa feita pelo governador no dia de ontem, que matou mais de 200 pessoas mortas, assassinadas, para além de ser a maior operação letal do nosso estado, significa que o governador está transformando o uso do caixão na sua política eleitoral aqui do Rio de Janeiro, porque fez isso claramente para chamar a atenção da sociedade, para cobrar responsabilidades indevidas do Lula e do governo federal e utilizou da mentira, mais uma vez, para fazer isso. Já está aí demonstrado, né, tanto pelo ministro Lewandowski, o governador teria ligado para a ministra Gleice
Hoffmann se desculpando por ter falado isso, por ter acusado o governo federal de não ter dado apoio aqui. Então, assim, é um show de horrores, um show de mentiras, um espetáculo da morte e que se transformou aqui num massacre. O que é isso? Então, é uma política assim, que nos preocupa a todos. Nós, inclusive, estamos pensando, especialmente em parlamentares da esquerda aqui no Rio de Janeiro. Claro, somos a minoria da Alerj, mas nós não vamos, pelo número de sermos menor, nos isentar de pedir o impeachment por essa irresponsabilidade que o governador Cláudio Castro cometeu mais uma vez aqui no Rio de Janeiro, cometendo um massacre com mais de 200 pessoas sendo assassinadas. Guga. Era isso que eu ia perguntar, o que pode ser feito, né, agora para responder. Politicamente é o impeachment, mas juridicamente tem alguma outra coisa que possa ser feito para responsabilizar o governador por um massacre absurdo como esse? Tem como entrar na justiça contra o governo por conta dessa operação desastrosa e que ele só reconhece 58 mortes. Como é que vai ficar essa história? Ele disse que só morreram 58. A senhora está passando 200. A gente já tinha ouvido falar em mais de 120. Esse número de 200 vem de onde? São 200? São 120? Enfim, 58 a gente sabe que não são. E tem como responsabilizar ele juridicamente? Nós estamos organizando, queremos agora no início da tarde fazer uma reunião com todos os parlamentares da bancada do PT, da bancada de esquerda na Assembleia Legislativa, e queremos com isso conversar, discutir quais as medidas nós vamos tomar, tanto as medidas institucionais no campo da denúncia, tanto ao nível de denúncias internacionais, né, por essas ações que o governador tem tomado no último período aqui no Estado, mas também ações jurídicas, assim como mobilizar o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, porque há claramente muitas irregularidades nessa operação feita ontem pelo governador. Para além de medidas também de âmbito do legislativo, né, que nós queremos propor, assim como estamos organizando de protocolar no início da tarde, assim que abrir o protocolo da Assembleia Legislativa, uma indicação legislativa requerendo que o governo estadual avise com pelo menos 30 dias, né, esse tipo ou qualquer tipo de operação policial que vai fazer, seja ela com caráter ostensivo, repressivo ou investigativo, porque essa foi uma das questões, né, indevidas que o governador agora tem falado aí, que pediu, inclusive, apoio do governo federal, mas assim, quais as informações? Onde estão essas informações dessa operação que foi organizada, planejada, né? Isso é uma irresponsabilidade de, mais uma vez, o governador ter feito uma ação desse caráter, dessa amplitude, sem planejamento, sem uso da inteligência, sem articulação da Força Policial Estadual com a Polícia Federal, sem um comando, né, político nesse sentido. Então, nossa cobrança, nossa reivindicação, digamos assim, tanto na Assembleia Legislativa quanto nas articulações políticas, institucionais e jurídicas que vamos fazer como mandato, mas também articulado com outros parlamentares, né, de outros partidos também, para além do PT, a qual eu respondo como líder aqui da bancada na Assembleia Legislativa, para que a gente realmente possa ter respostas concretas e de cobrança, né, de atuação concreta e política do governo do Estado com esse tema da segurança pública aqui no município do Rio e a nível estadual. Porque, claro, essa ação realizada ontem, ela extrapolou a região metropolitana nossa aqui do Rio, né? Então, para nós é muito importante essa atuação. Eu queria te perguntar, deputado, para a gente encerrar com a senhora e deixar a senhora trabalhar aí,
é sobre a reação da extrema-direita. A extrema-direita tem comemorado essas mortes. A gente tem visto deputados federais, deputados estaduais, vereadores, ativistas de extrema-direita comemorando essas mortes. Racistas também. No famoso De extrema-direita. pique bandido bom é bandido morto, né? O que eles fazem com relativa frequência. Não vale para caso de golpe de Estado, né, deputado? Para caso de golpe de Estado é anistia. Mas para pessoas acusadas ainda, sem condenação nenhuma, ou às vezes pessoas nem acusadas de crime nenhum, vale a lógica do bandido bom é bandido morto. Para empresário que desvia dinheiro, para dono de grande rede que sonega imposto, aí não vale o bandido bom é bandido morto. Mas para preto pobre nas periferias do Brasil, parece que vale, ignorando que a gente tem um ordenamento jurídico que diz que as pessoas têm que ser presas, julgadas e condenadas em caso de comprovação de culpa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa reação da extrema-direita, deputado, e como esse discurso ainda tem aderência em parte significativa da sociedade, né? Que acha que é normal a polícia matar 120 pessoas, 150 pessoas numa operação policial. Olha, é uma tristeza essa política do ódio utilizada pela extrema-direita, sabe? É uma tristeza. Eu acho que, assim, há um nível de indignação muito forte do conjunto da população e eu acredito que até por parte da grande mídia brasileira, sabe? Porque é revoltante, assim, da gente ver os nobres colegas parlamentares a nível estadual e federal da extrema-direita celebrando, comemorando mortes, comemorando essa tragédia que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com tantas mortes. E assim, eu acho que traz para nós, para o conjunto da população, para o conjunto das assembleias legislativas, municipais, estaduais e federal, um desafio importante para esse momento, que é de nós organizarmos um sistema de segurança pública que realmente combata o crime organizado, porque o crime organizado existe sim, de verdade, e não está somente lá no território do Complexo do Alemão ou da Penha, não está só lá. O crime organizado no Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro, está institucionalizado. Ele está também nas casas legislativas, ele também faz parte do executivo, a exemplo da prisão recente que nós tivemos aqui de um colega deputado da Assembleia Legislativa, preso, indicado, responsável, preso, pela acusação de ser um dos responsáveis pela compra de armas para o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Então, não se pode dizer que não existe o crime organizado. Ele existe e é dever do Estado a sua organização para combatê-lo, para prender os responsáveis, para punir os responsáveis. Porém, aí está colocado um grande desafio para nós, para o conjunto da sociedade brasileira e para as casas legislativas, né, especialmente dos estados e a nível federal. É preciso ter uma política de redução da letalidade. É preciso ter uma política de segurança pública que leve em consideração a lei para todos, para os políticos, para os empresários e para aqueles que vivem também lá nas comunidades, nas periferias. É preciso combater o crime organizado com política séria, com política organizada, né? Então, é preciso também ter essa cooperação, de fato, entre os municípios, entre os estados e o poder público federal. Mas tem que ter abertura dos estados, tem que ter abertura dos governadores para isso, para a construção dessa política. E, por último, acho que é muito importante também se pensar em política de segurança pública, em combater o crime organizado, em prender, sim, os responsáveis pelo crime organizado nos estados, pelos crimes nos estados, mas é preciso também o Estado comparecer nas comunidades, nas periferias, ter presença nas comunidades e periferias com políticas públicas, com educação,
com política de saúde, com política de lazer, com política de esperança para a nossa juventude. O que é que nós estamos propondo para a nossa juventude periférica hoje, como você disse, para a juventude pobre, preta, favelada? Então, é preciso, sim, se organizar para combater o crime organizado, com planejamento, com uso da inteligência, mas é preciso também que o Estado esteja presente nas comunidades, na periferia, na cidade e no campo, né, com políticas públicas voltadas também para o desenvolvimento da economia, da cultura, da saúde, da educação e do lazer para o conjunto das pessoas, especialmente para a juventude. Deputada, muito obrigada, quero agradecer a sua participação, espaço sempre aberto aqui no Rolê ICL, no ICL, parabéns pelo trabalho, a gente segue acompanhando, deputada. Muito obrigada a todos vocês, um bom trabalho também, e é importante que o ICL continue com essa política da comunicação e da informação verdadeira e reflexiva para o conjunto da população. Muito obrigada. Obrigado, deputada, grande abraço. Deputada. Guga, o nosso chat todo aqui comentando a participação da deputada, claro, a gente vai continuar falando sobre esse tema, a gente tem mais 10 minutinhos de programa, Guga. Só um detalhe, falaram aí no chat que são agora tem gente dizendo no chat que são mais de 200 mortos, a deputada falou em 200, eu não vi esse número, eu vi 120, agora eu tô vendo já 130. Então, tipo, as estimativas... Vai subir mais, mas se alguém tiver alguma informação sobre números, e enfim, a fonte também da informação, joga aí no chat, tá? Para ir atualizando a gente. Guga, acho que é difícil fazer uma estimativa agora, porque os moradores continuam até agora buscando corpos em toda a cidade. Os moradores passaram a madrugada de ontem levando pelo menos corpos para a Praça São Lucas, na Penha, muitos deles encontrados em uma mata próxima onde ocorreram os confrontos, todos corpos de homens. Tem um vídeo de agora de moradores indo para essa região para procurar mais pessoas que seguem desaparecidas. Tem essa imagem aí, Letícia? Essa aí é de protesto, né? É isso, né, Letícia? Esse é de protesto, peraí. Essas são imagens de protestos. É que tem no final. Aí. Aí essas são imagens. Aí você imagina as pessoas indo fazer buscas, Guga, na região de mata, perto dessas comunidades, de pessoas que ainda estão desaparecidas. O ativista Raul Santiago passou a madrugada no Complexo da Penha e fez um relato emocionante hoje cedo da situação que ele viveu por lá. Vamos assistir. O vídeo do Raul Santiago, gente. Temos ele, Letícia? Já amanheceu, estou aqui na Serra do Complexo do Alemão. Uma atenção, mas estou com vários moradores, com várias pessoas. Tem advogados aqui também. E muito sinistro a realidade do que a gente está vendo aqui. Pessoalmente, só numa caminhada aqui, junto com os advogados, com moradores e afins, a gente já encontrou 12 corpos. Acabamos de encontrar 12 corpos executados numa curta distância. Assim, não vou mostrar essa cena para ninguém, não. Mas enfim, tá tudo documentado, tá tudo registrado. Amanheceu, a gente está realmente aqui na mata do complexo, né, na selva. Ó, a galera já... Ô, Guga, é uma situação inacreditável, né? O governo tinha divulgado ontem 64 mortes, mas as estimativas que a gente tem hoje já passam 124 pessoas mortas no total. Portal UOL, segundo o José Marcos, que está aqui no chat, foi no UOL que deram mais de 200 corpos já. E tem gente vindo com esse papo aqui, de mais de 200. Cara, se forem mais de 100, mais de 200, não tem como justificar isso com a polícia no embate tentando se defender e matando para se defender. Não existe. Infelizmente, a polícia também é colocada nessa linha de tiro. É horrível o que acontece com a comunidade e com a própria polícia. 4 policiais morreram. Agora é impossível, em troca de tiro, se fosse realmente a polícia se defendendo, matar 200 e morrerem 4 de um lado e morrerem 200 do outro. Isso é execução sumária. Então é óbvio que eles saíram matando geral e vai ter muito inocente no meio. Se são 200, como estão dizendo o UOL, imagina, vai ter muito inocente no meio. O último número que está no UOL aqui são mais de 100 pessoas, tá? O último número do site do UOL são mais de 100. A deputada
deu 200. Teve gente falando 254 aqui no chat, agora tem um outro dizendo que no UOL tá dizendo mais de 200. É que é isso, Enfim, tá 120 chegando que muito seja. corpo, assim, tipo, ainda Tá na chegando Globo muito mesmo tá corpo. mostrando, no IML chegando um monte de corpo, tem as pessoas que estão E tem que procurando ver se... agora. Sim. Sim. E tem que conferir se todos esses corpos são de pessoas que foram mortas durante a operação. Talvez possa ter corpo que não foi morto durante essa operação, mas é um número absurdo. E essa diferença de proporção de bandido ou de suspeito e até de inocente morto para policial demonstra que provavelmente foi tudo execução sumária. Eles saíram matando a esmo mesmo. Saíram matando geral. Não teve troca de tiro. Não é gente se defendendo. Aí morre. Infelizmente, morrem 4 policiais. Mas se morreram 4 contra 100, é porque a maioria desses 100 foram mortos de maneira sumária, sem se protegerem, provavelmente. Sem terem nem como se proteger. É isso, Guga. A gente vai continuar, aguardar. A gente vai continuar acompanhando essa história. Lembrando, hoje vai ter uma cobertura completa também no ICL Urgente, daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde. Logo em seguida, às 5h30, no N2, com a Gabi. Hoje é a Gabi de volta, né? Então, acho que é com a Gabriela, o Chico Sal, o Rodrigo Viana, a nossa equipe toda acompanhando direto de Brasília, do Rio de Janeiro. Já vai ter uma coletiva da PM, né, da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, falando sobre a operação também. Então, a gente vai ter repercussões em toda a programação do ICL, hoje, certamente nos próximos dias, sobre essa chacina do Rio de Janeiro. E, Guga, só para trazer um contexto histórico, é importante lembrar que depois de 3 décadas, o Brasil superou o massacre do Carandiru. O episódio de ontem já supera em número de mortes o massacre do Carandiru, que aconteceu em 92, quando 111 presos foram executados na casa de detenção de São Paulo. Na época, 7.207 presos viviam no local, 2.706 só no pavilhão 9, onde estavam encarcerados os réus primários, aqueles que cumpriam sua pena de prisão ou que ainda aguardavam julgamento. A briga entre 2 detentos se generalizou e transformou em rebelião, e a polícia foi chamada para conter o conflito, mas depois de uma falha com a negociação dos presos, o comando policial decidiu entrar no local e executar os presos. A gente tem já muita literatura sobre isso, muita produção audiovisual, literária sobre esse caso, né? Inclusive, os Racionais cantam, né? Prepara a champanhe, chegou o grande dia, né? O massacre era um sonho antigo das forças de segurança de São Paulo, que acabou tendo uma desculpa para acontecer. Agora, mais uma vez, Guga, 30 anos depois, 33 anos depois, um massacre de dimensões maiores do que as do Carandiru na cidade do Rio de Janeiro. Mas é tudo preto, favelado, igual. E aí a gente lembra da música do Gil com Caetano, né? 111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase brancos, ou quase pretos, de tão pobres são tratados. Porque se você é pobre e preto, você é tratado da mesma maneira pela polícia e você não é considerado nem um cidadão. E quem está apoiando esse massacre, essa carnificina, os psicopatas que aplaudem isso, são os mesmos que se dizem cidadão de bem. Olha que coisa, são os mesmos que pedem anistia para o criminoso de direita. Quando o criminoso é do grupo político deles, eles pedem anistia. Mas preto, pobre, favelado, aí eles querem ver mortos. E aí a gente só acaba lembrando, claro, dessa música do Caetano. Aproveitar para agradecer o nosso chat aqui, muita gente comentando sobre esse assunto. O Liz Longo, muita tristeza, muita vergonha. O Gelan, o massacre de Castro é uma vergonha. A Deise Lima, Deilza Lima, muito triste ver as pessoas achando bom todas essas mortes. A Isabel Ataíde dizendo que é surreal. A Regina Massarante, muito triste. A Karen Potter, quem concorda com isso e ainda acha certo, só pode ser do mal. Eu reforço isso, gente. As pessoas estão cansadas de violência. E aí as pessoas acabam achando que qualquer coisa vale, inclusive matar um monte de gente. É por isso que eu falo, não desistam desse debate. Façam esse debate com as pessoas de forma centrada, de forma calma, de forma equilibrada, porque é importante a gente levar as pessoas a refletir sobre isso, né, Guga? Não resolve nada, não resolveu nada. Amanhã o Rio de Janeiro vai estar a Dinamarca, vai estar igual a Copenhague. Piorou.
O Piora. complexo do Alemão amanhã vai estar com a qualidade de vida da Finlândia? Não vai, né, Guga? Então, assim, o risco é esse. O risco é o crime organizado se armar mais, com armamentos mais pesados, cometer atos ainda mais graves de violência, e a situação só piora para as pessoas todas da cidade, sejam moradores das comunidades, dos complexos, ou os moradores do asfalto, como chamam no Rio, né? Das áreas mais nobres da cidade. Guga? Não resolve nada, a gente sabe que não resolve. O Brasil faz isso de vez em quando, esses massacres, nunca vai resolver, não é assim que se resolve. E o Estado pode atuar de maneira estratégica, basta eu relembrar o que eu disse aqui no início do programa hoje. No condomínio do Jair Bolsonaro, apreenderam 117 fuzis, inclusive com um miliciano que era ligado a ele. Já nessa operação, que mataram mais de 100, talvez até 150, 160, saberemos, só conseguiram apreender 92 fuzis, o que é insignificante perto do armamento que hoje está na mão do crime organizado. E você combate o crime organizado com políticas tanto de estratégia da justiça para saber quem prender, quanto políticas de Estado, como falou a deputada, com educação, com saúde, criando oportunidade para quem está ali. Não é pegar a arminha e brincar de Rambo, não é isso que vai resolver, muito pelo contrário, isso acaba levando a cidade toda para uma situação de tensão que transforma tudo, esse ambiente ainda num local ainda pior do que poderia ser. Só piora a situação do Rio de Janeiro, esse tipo de operação. O Guga, a Letícia está assistindo a coletiva aqui da PM do Rio, confirmaram só os 4 policiais mortos por enquanto, não tem números oficiais de mortos ainda, de civis mortos, né? Eles estão falando aqui, assim, acredito que vai falar até o fim dessa coletiva, mas vai ser depois do programa, imagino. A gente traz a cobertura completa nos próximos programas aqui do Série. Guga, aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no nosso evento. Parece que não tem relação, mas tem, viu, gente? Com a grande mentira do capitalismo, tem tudo a ver com esse sistema injusto, sistema que aprisiona os trabalhadores nessa ilusão, torna os trabalhadores consumidores um tema muito atual. O nosso querido professor Gessé Souza vai estar aqui na quinta-feira, mais conhecido popularmente como amanhã, 8 horas da noite, ao vivo, junto com o Eduardo Moreira, falando, e certamente essa chacina no Rio de Janeiro vai ser tema desse bate-papo, dessa conversa, dessa aula magna, não é magma, como diz o Guga, amanhã entre o Gessé Souza e o Eduardo Moreira. Então se inscrevam em roleisérie.com.br para participar dessa aula magna amanhã ao vivo, 8 horas da noite. Guguinha, obrigado por estar aqui comigo nessa quarta-feira. Difícil, né? Tema muito duro, tema que desgasta a gente, que precisa fazer a cobertura desse tema o dia inteiro, mas necessário para a gente refletir os próximos passos, né? Evitar que tragédias como essa voltem a acontecer e também que a gente tenha política de segurança pública que efetivamente toque nos problemas da população e não façam maquiagem com segurança pública. E que não transforme a polícia em bandido, porque a polícia que sai massacrando e assassinando não é polícia, nem deveria existir. Esses policiais que participaram dessa mega operação, inclusive, deveriam ser investigados. E não é à toa que hoje mais da metade do Brasil não confia na polícia. 51% não confia contra 46% que confia. E entre pretos e favelados, o número é gigantesco daqueles que têm mais medo hoje. Isso é o Datafolha que deu. Eu não me lembro os números, mas podem pesquisar. É muito maior o número hoje de pretos e favelados que têm medo da polícia, tem mais medo da polícia do que medo de bandido. A polícia hoje ameaça mais do que o próprio traficante. Tamanha é a violência da polícia no Brasil. Tudo bem, Guguinha, beijo pra você, beijo pra todo mundo do chat aqui, agradecendo a todo mundo que também acompanha a gente nesse dia difícil. Vitão, Letícia, equipe toda manhã. Estamos de volta no Rolê CL. Tchau. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas. Liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em
todos os lugares. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem! Eu desafiei, vem aqui para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.